Bem, Sandra, fique à vontade, por favor. Aquilo que... Primeira coisa importante que eu acho, Júdice, é assim, a gente taxa muito as pessoas a partir dos sintomas, a gente quer logo dar um diagnóstico. Eu acho que a gente tem chamado de neurose, que é um quadro importante da psiquiatria, que só pode realmente ser dado como neurose se for um psiquiatra dar esse diagnóstico. Há alguns sintomas que estão aparecendo na sociedade, as pessoas que têm medo de ficar sozinhas, que choram, que se isolam, medo de ser rejeitado no grupo que está, ou por um namorado, ou por um companheiro. Então, uma das coisas importantes que eu gostaria de dizer assim, taxar a pessoa de neurótica, para a gente dizer assim, é uma neurose, nós precisamos de algum respaldo médico para se chegar a um diagnóstico. Eu gosto muito de trabalhar com diagnóstico diferencial, porque quando nós profissionais, né, identificamos que de fato a pessoa tem uma neurose, nós como terapeutas, nós não deveríamos estar cuidando dessa pessoa sozinhos, vamos dizer assim, né? Então a primeira coisa assim que eu gostaria de falar é que assim é um tema muito, vamos dizer assim, muito sério. A gente dizer assim, neurose. É sério, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria, assim, de dizer. Nós podemos ser muito misericordiosos e benevolentes, ouvindo as pessoas, a queixa delas, o choro dela, e nem por isso ela ter esse choro, essa queixa, significa que ela, de fato, tenha uma neurose que precisa de um psiquiatra, precisa ser medicada. Você entende? Sim. E eu observo muito isso. Tanto assim que eu vou dizer para você, eu não tenho experiência no consultório de uma pessoa que eu tenha encaminhado para o psiquiatra, porque eu disse, essa realmente tem uma neurose de, de rejeição, ou de, enfim. Eu não tenho essa experiência. Eu percebo que as pessoas até chegam com essa queixa, mas na medida em que elas vão lidando com os seus 50%, eu gosto muito de dizer isso, nós temos, às vezes, os 50% do porquê as pessoas não querem estar com a gente, do porquê o marido abandonou, o marido foi embora, o namorado deixou. Eu sempre procuro trabalhar em cima, assim, como é que eu lido, como é que eu funciono nos relacionamentos, como é que é, né? Agora, tem as histórias, sim, que a gente traz da nossa formação familiar, sim. A gente vai se deparar com adultos que, quando eram crianças, os pais deixaram, não se importaram, mães que trabalharam fora. Mas hoje, sabe o que eu observei? Eu estava pensando sobre esse tema. As pessoas que são mais ou menos da nossa faixa etária, que os pais estavam em casa, a mãe estava em casa, sabe, assim, dava atenção para os 10 filhos, 8 filhos, 9 filhos, tem menos crises de neurose do que os atuais, do que os mais jovens, sabe? Que já fazem parte de uma geração que a mãe sai cedo, a criança não vê, a criança fica chorando, a mãe vai embora para o trabalho. E, enfim, essa geração de agora, ela tem muito mais esses sintomas do que a nossa geração, né? Sim. Outro dia, até nós estávamos conversando no grupo e o Paulo falou assim, eu até gosto de ficar um pouco sozinho. Eu até gosto de ficar um pouco sozinho. E eu pensei comigo, eu também, eu adoro ficar sozinha, às vezes um pouquinho, é tão bom quando me esquecem, esquecem meu nome um pouquinho, porque a gente está sempre tão envolvido com as pessoas da casa, com tantas coisas, tanta gente nos solicita. Então, assim, eu fico achando assim, eu acho que eu não vou sofrer dessa neurose. Mas deixa estar que eu penso isso. Como é que foi a minha formação? A minha mãe em casa, 4 irmãs, a mãe atendendo os filhos e levando na escola, e botando a comidinha na hora, e fazendo a lancheira para levar na escola. Nós vamos ter menos neuroses, eu acho. Entende? Professor Edival, por gentileza,
Qual o perfil de uma pessoa que sofre de neurose de rejeição, neurose de abandono? Paulo Correia, Você prazer. perguntou para quem, Júlio? Para o Edival. O Oi. Edival. Sim, Edival. Com a Tudo palavra. bom, Paulo? Prazer em revê-lo. Essa live de hoje foi Prazer muito mesmo. saudosista. Então, Júlio, eu gostaria de trazer a minha contribuição um pouco mais, não no campo da clínica, até porque eu já tenho um bom tempo que eu não exerço atividade clínica, eu tenho me voltado mais para o comportamento humano, no aspecto das relações profissionais e muito na área da educação, né? Certo. E principalmente nesses últimos 2 anos que nós estamos vivendo, e que mudou, que trouxe uma modificação de parâmetros nas relações e que desestruturou, nós podemos pensar assim, os pilares da nossa sociedade, em todos os aspectos, né? E isso fez com que a gente pensasse um pouco na nossa própria relação com a vida, com as pessoas, enfim, né? Eu gosto de pensar a partir da premissa de Freud, que ele diz que nós somos, na verdade, produtos, resultados das nossas experiências de vida. Gosto de pensar a partir daí, né? Isso nos traz um certo conforto, e também nos traz algum desafio, né? Pensar que, ao longo dos meus 66 anos, eu vi muita coisa mudar. Uma delas é a questão dos conceitos. E eu entendo que nós estamos numa época muito, muito rica de reinterpretação, de ressignificação de conceitos. E essa questão patológica é uma delas, a questão das mudanças de entendimento do que é, o que não é, né? A ciência muda tão rapidamente, tão ferozmente, que o CID já não comporta tanto código. Eu estou criando mais um, que é o Síndrome da Deficiência Afetiva. A minha contribuição vai ser um pouco nesse sentido, de pensar o que nós estamos vivendo e que nos leva a ter também sintomas e consequências dessas mudanças e dessas pressões naturais que a vida tem colocado sobre nós, né? E aí eu vou pensar, então, um pouco nessa questão da lacuna da nossa formação, né? Que vai nos direcionar para um comportamento do medo, do abandono, mas também tem a questão da síndrome da fuga, né? Que é uma coisa que a gente pode, depois, num outro momento, abordar. Não é só a questão do abandono, é a questão da fuga também. Tem muita gente que foge e deixa os outros, né, também numa situação desconfortável. Mas eu quero trabalhar uma ideia, basicamente, Júdice e todos os nossos colegas, no sentido de interpretar essas identificações das pessoas, ou com a síndrome do medo do abandono, da rejeição, ou da síndrome da neurose do abandono também, né? E aqui eu fecho esse primeiro módulo, primeiro entendimento, falando de 2 termos que, a meu ver, tem muito que desdobrar nesse comportamento que nos desafia muito, que é exatamente a questão da incompetência e a questão da insuficiência, o que nos leva a ter medo, a sentir essa síndrome do abandono, né? Por que nós estamos assim, para onde nós vamos, quem me fez isso, quem me fez aquilo, né? Que repercussão psicológica, afetiva, emocional isso trouxe para minha existência e assim por diante. Então, eu quero ficar, por enquanto, nesses 2 termos, que depois a gente pode trabalhar a questão conceitual, da questão da incompetência e a questão da insuficiência. Por enquanto é Interessante, isso. esses 2 pilares, interessante. Paulo Correia, qual a sua visão dentro desse contexto? Mas 2 coisas. Fica à A vontade, primeira é Paulo. que eu não sou tão otimista quanto vocês, pelo que eu estou vendo, sobre a geração antiga, de que não sentia esse medo do abandono ou não experimentava isso. Eu estava lendo um pouco sobre a história da questão do abandono infantil, especialmente, e houve épocas
por exemplo, em que quando a mãe solteira era totalmente discriminada na sociedade, tá? Ser mãe solteira era uma ofensa social, não era aceito de jeito nenhum, e isso levou, segundo historiadores, a um grande número de abandono de crianças, né, na rua, porque essas mães viram que não tinham jeito como sobreviver como pessoas na sociedade se não escondesse esse filho, se não ocultasse, se não... Então, no Brasil, especialmente, teve uma época, essa época mais antiga, é uma época de muito abandono infantil devido a esse fator da discriminação contra a mãe solteira, né? Um outro fator que eu acho que, no sentido inverso, contribui, talvez, para evitar essa síndrome ou para camuflá-la, né, para camuflar essa síndrome, é que as famílias, antigamente, as famílias eram grandes, né? Na geração anterior à nossa, eu acho que a família grande, a vida econômica que dependia de muitos filhos e de muitos membros da família, obrigava as pessoas a viverem juntas. Obrigava por uma questão até econômica, de sobrevivência mesmo, né? Se você pega o tempo bíblico, bem lá antigo, sabe que no tempo bíblico ter filhos, ter muitos filhos, era um sinal de sucesso para o homem e para a mulher, que dava muitos filhos para o marido. O outro lado dessa questão que eu acho que nós temos que trazer à discussão é que a síndrome do abandono, esse medo do abandono, essa autofobia, pode ter raízes psicológicas, raízes até abstratas em experiências passadas, ou pode ter raízes concretas, né? Eu tenho algumas coisas do slide aqui, depois eu posso passar para vocês, sobre a quantidade de menores, de crianças abandonadas no Brasil e também sobre idosos abandonados, que são duas faixas em que se localiza, digamos, a dependência do outro mais fortemente é na infância e na idade já bem adulta, de idoso, né? Eu tenho esses dados aqui, se quiser depois eu posso passar para contribuir para a discussão. Então, eu acho que o abandono não é apenas um medo, não é apenas uma ansiedade, tá? Sem uma causa concreta. Ela tem muito na base, na concretude da realidade da sociedade, tá? Pelo menos nas duas faixas extremas, na infância e na idade já do idoso, tá? Então, eu acho que não mudou muito essa questão através das gerações. O que hoje acontece é que isso está mais aberto à discussão, com o advento do estudo da psicologia de Freud para cá, e que se desenvolveu em diversas vertentes. Isso foi enfrentado com o advento de outros conhecimentos científicos que escarafuncharam a realidade da vida social e da vida psicológica, né? Isso ficou mais evidente. E também, e aí um outro dado concreto, é que a vida econômica de hoje, especialmente a vida que tornou-se mais urbana, permitiu às pessoas serem mais independentes, né? Deixarem os filhos deixarem os pais, procurarem a sua vida própria. As mulheres, quando não estão felizes no casamento, separam-se, porque antigamente tinha medo, hoje elas têm as suas economias para sobreviver. Então, essa liberdade econômica e social também, eu acho que contribui para essa questão de que, ao mesmo tempo que a pessoa se vê livre, né, se vê solta no mundo para viver por si mesma, ela também vai ter o problema de enfrentar a sua solidão e como lidar com isso. Essa é a questão. Então, isso também é um dado atual que pode ter contribuído para escancarar melhor essa questão da síndrome do abandono. Muito bem. Débora, fique à vontade, por favor. Então, é interessante, né, a gente pensar, eu queria dizer, professor Paulo, né, que eu sou neurótica por slides, e eu acho que é muito bom, né? Depois a possibilidade de partilhar conosco, né? Fazendo uma brincadeira à parte aqui,
mas das pessoas que estão presentes, às vezes eu vi a necessidade de falar um pouquinho desses 4 pontos, né, que é o título, digamos, da nossa discussão, né, medo da rejeição, neurose do abandono, para não esquecer a sala de aula, embora eu esteja fora da sala de aula há algum tempo, né, estou mais na clínica, que o medo seria essa emoção primária, né, e que muitas vezes nós vemos ele como algo negativo, mas se a gente pensa que essa emoção primária é algo negativo, muitas vezes ela nos protege, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo desse medo. O medo que paralisa, ele não é saudável, mas o medo que protege, ele é saudável, né? Quando a gente fala da rejeição, né? Esse ato ou esse sentimento, ou essa sensação, né, de desprezo, né? A forma como eu vejo, como eu percebo a ação do outro. Então, aquela história que a gente escuta lá nas aulas da terceira série, antiga terceira série primária, né, 4º ano, se eu estiver errada, me corrijam, né? A mensagem, o emissor da mensagem e o receptor. Então, muitas vezes, o que eu entendo da mensagem que eu recebo, né? Alguém que fala sem olhar para mim. Eu posso me sentir rejeitada diante dessa ação. E, às vezes, o outro, ele simplesmente não olhou. Não significa que ele esteja rejeitando, né? Dando um pequeno exemplo. Se a gente vai para o campo da neurose, né? Daqueles 3 elementos da clínica, neurose, psicose e perversão, né? O primeiro elemento. Eu lembro da professora Eleonor, lá no curso de psicologia, parece que foi ontem, né? 27 anos atrás, ela dizia que nós temos as nossas neuroses, né? Neuróticozinhos. Aquela história de eu vou fechar a porta, fechei a porta, eu vou conferir, e aí se eu confiro mais de 3 vezes, vamos ver a curva de normalidade disso. Se eu confiro mais de 10 vezes, então aonde fica essa ideia da neurose, né, como elemento clínico? E eu achei muito interessante quando a Sandra colocou, né, a respeito de não ousarmos, eu escutei dessa forma, fazer um diagnóstico ou dar um laudo sozinhos, né? Eu acho muito interessante o trabalho multiprofissional, porque é tanta riqueza quando a gente faz um trabalho em equipe, embora em alguns momentos parece que nós estamos sozinhos, né? Mas a escuta de um relatório escolar, de um relatório psiquiátrico, de um relato, né? Eu trabalho com adolescentes, de um relato de pai, de mãe, né? Às vezes a gente precisa trazer a família inteira para a clínica para poder entender, né? Onde está a situação de fato. E antes de se dar um CID, o professor Edival falou aí de CIDs, né? DSM-5 está aí cheio dos códigos internacionais de doença. É interessante a gente ver a pessoa. Então, assim, então é o neurótico, né? É o medroso, mas e a pessoa? Nas diversas nomenclaturas, se a gente pode dizer, nas mudanças, né? Dos nomes. Talvez a essência seja a mesma, mas há uma mudança de nomes, porque o ser humano, creio que dentro dessa evolução, a meu ver, às vezes um pouco mais rápida, às vezes um pouco mais lenta, essa essência, ela é primordial. E aquela história do autoconhecimento, né? Eu conheço, o que eu conheço de ser neurótico? Desse termo que às vezes a gente usa tão popularmente, né? Fulana está cheia de neura, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes de dar as 8 horas, né? Um aquece, como o professor Judson estava falando, né? E aí a gente tocou no assunto de avós, né? De pai, de mãe, e de repente algumas pessoas podem dizer assim, nossa,
A avó neurótica, né? Não pode deixar o menino descalço, ou a mãe, ou o pai, enfim. O que é esse termo técnico, esse termo clínico, que às vezes a gente coloca como sendo algo natural, né? E como diversos outros termos, né? Então, aonde está a naturalidade disso? Aonde está a necessidade de nos conhecermos, né? Cada vez mais, para poder entender a nossa dinâmica como pessoa, como ser humano, né? Dentro dessas questões negativas ou dessas emoções tidas como negativas e que muitas vezes pode nos proteger, como eu dizia, né? A respeito do medo. E aí o abandono, né? Esse sentimento de abandono. Alguns teóricos vão falar sobre a questão da mãe deixar o bebezinho lá no berço para fazer alguma coisa e ter a sensação de abandono. E isso se acumular, né, ou de rejeição, e isso se acumular como micro-rejeições, né, ao longo da vida. Então, como essa pessoa se formou, e aí e eu vou assim, eu não sei se é concordar ou discordar, mas eu vi na fala do professor Paulo essa questão. Não é que eu seja negativa, mas na clínica já teve casos da pessoa com 70 e poucos anos dizer assim: Débora, quando eu tinha 50 anos que aconteceu uma determinada situação, e essa situação a pessoa carrega durante 24 anos, né? Ou durante tantos anos, e que de repente não queria mexer, por medo, né? Por fuga, como o professor Edival falou, né? Eu estou chamando todo mundo de professor aqui, eu estou meio preocupada se é esse o termo mesmo. Né? Professor Judson, professor Edival, professor Paulo. Então, como é isso? Né? E dentro desse, já dando uma esquartejada aí no texto, né? no título da nossa conversa, Medo da Rejeição e Neurose do Abandono, aí eu fiz uma colinha aqui. Eu não sou tão didática quanto o professor Paulo, não, tá? Eu fiz uns rascunhozinhos, aquelas colinhas básicas, né, quando a gente fala, mas eu vejo, assim, de uma significância, de uma importância, olhar, né, antes do CID, cada pessoa, e ajudar essa pessoa a se olhar, porque às vezes parece que é tão simples, né? Não sei se é algo clichê da psicologia, mas exercitar olhar para si, né? Que medos que de repente eu carrego, em que momento que eu posso ressignificar ou elaborar esse medo que ele ocorreu lá naquela determinada faixa de idade, aos 8, aos 10, aos 20, aos 25, e que eu carrego como sendo presente, né? Ir lá naquela faixa etária, ir lá naquele momento e conversar consigo, né? Eu penso que é extremamente importante, porque cada abandono que a gente sente ou que a gente enfrenta, a gente corre o risco de uma morte iminente, né? Então, assim, o que eu estou sentindo que eu morri, né? E aí a gente pode usar os termos técnicos, processo de luto, enfim. Em qual momento que alguém fez um gesto e que eu li aquele gesto como uma rejeição, e que, de repente, eu vou estar numa situação semelhante e a leitura vai ser a mesma. E quanto tempo fica nessa situação cíclica, né, a ponto de eu não poder viver o presente. Eu trago o passado como sendo, né, um constante presente. Não sei se eu me faço entender nessa fala, né? Não, está perfeito. Eu estou percebendo que a parte frágil desse contexto está sendo responsabilizada de uma forma surpreendente aqui, né? Mas eu queria chamar aqui para a roda do nosso debate a professora Terezinha. Está presente, Terezinha?
ela me comunicou que tinha algumas perguntas para fazer para o doutor Edival, para a doutora Débora. Então, a questão do abandono, eu concordo com o Paulo, ali na questão, nós antigos, eu acho que tínhamos mais abandono, nós éramos abandonados, eu às vezes me sentia abandonada, e outras vezes eu tinha medo que Jesus ia vir, ia levar o pai e a mãe, eu ia ficar abandonado. Ia ficar nesse mundão de Deus aí. Tá, assim, eu sou professora, como perceber isso no aluno, né? Essa questão do abandono. Eu tenho um aluno que está com a avó, perguntei pela mãe, ele disse que a mãe não quer mais ele, que ela casou de novo, está grávida, e vai fazer outra família, e que ela não quer mais eles agora. Não só ele, abandonou ele e mais 3 irmãs. Aí como lidar com isso, né? Como trabalhar isso no aluno? Eu acho bem difícil, né? Eu queria dirigir essa pergunta para a Sandra. Como trabalhar ou ajudar esse aluno? E ele é bem peralta, é bem difícil. Eu não sei como lidar, às vezes, com ele. Não sei se o comportamento dele é reflexo disso que aconteceu, né? E o nome dele é Henrique. E até hoje eu estava no terminal, ele estava no ônibus, ele começou a gritar e a abanar para mim. E às vezes eu olho para ele, eu fico triste. E eu não sei como lidar com a situação. Depois eu gostaria de ouvir o professor Edival Jacinto também, devido à experiência que ele tem na área escolar. Pastora Sandra, por favor. Terezinha, por favor, que idade que o Henrique tem? Ele tem 10 anos. 10 anos. Uhum. Em cada momento da fase, né, da criança que esse fato ocorre, pode causar mais danos ou menos danos, né? Aos 10 anos ele está na segunda infância, e eu não sei se nesses primeiros anos de vida ele esteve com essa mãe, com esse pai, se foi construído já algum lastro importante, se essa avó já estava muito presente na vida dele, então isso pode ser melhor trabalhado. Quando a gente está trabalhando divórcio e recasamento, uma das coisas muito importantes em quem vai se recasar é que esse novo companheiro precisa entender que eu não sou sozinha, eu não sou sozinho, eu tenho um pacote comigo. E o meu pacote são os meus filhos, né? Agora, tem uma coisa muito importante no início da nossa vida, no primeiro ano de vida, principalmente nos 3 primeiros anos, que é a questão do vínculo, que é a questão do pertencimento. Às vezes acontece isso quando a criança tem 10 anos, mas ela já tem isso trabalhado. Essa mãe podia morrer, vamos dizer assim, ela poderia não ter se casado com outro homem não levado, mas ela poderia ter falecido, vamos supor, né? Então, algumas coisas, se estiverem bem trabalhadas, ela vai sofrer essa saudade da mãe, essa rejeição, minha mãe preferiu o marido dela do que a mim. Eu acho que isso pode ser trabalhado nessa fase mais adulta, né? Se essa avó já funciona bem, e ele ama essa avó, confia. Agora, esse comportamento dele, que ele é bem peralta, pode ser que ele sempre foi. E agora também ele quer provar que ele é amado também pela professora. E, enfim, é isso, né? Mais ou menos, né? Eu acho que ouvir, amar, abraçar, dar atenção, dar tchau quando ele te chama, vai aos poucos reorganizando a cabecinha dele, né? A verdade é que, ao final das contas, quando ele termina a fase de identificação dele, ele precisa concluir assim: essa é a mãe que ela pôde ser. Essa é a mãe que ela pôde ser. Ela não pôde ser melhor do que ela foi. E esse melhor ela ficou comigo até eu ter 10 anos. Depois ela se casou de novo e foi embora com esse outro homem. Mas
minha avó cuidou de mim, minha professora me amava, e essa foi a mãe que eu pude ser. Isso aí é um processo, né? Sim. Muito bem. Muito bom, muito obrigada. Professor Edival, a sua opinião dentro desse contexto, por favor. Bom, professora Terezinha, sua pergunta foi muito oportuna e eu quero pensar um pouco com você, não só na questão da família, mas e sim na questão da abordagem. E eu vou me valer de Sarah Paim. Como eu estou muito voltado para a questão da educação e os problemas de sala de aula, de fracasso escolar, das relações escolares, e que nem sempre o fracasso escolar está no aluno, mas muito na questão do docente também, não porque o docente não queira ser melhor do que é, mas porque ele não consegue ser melhor do que é. É um conceito um pouco diferente. Então, a gente aborda aqui a questão do limite, até onde nós podemos ir para que eu possa entrar ou adentrar no psique humano que está do outro lado, que carece da minha intervenção. Esse é o grande ponto de partida para a questão de como nós vamos fazer a nossa abordagem que ela seja exitosa, né? E eu vou, então, me valer da questão da Sarah Paim, que ela vai trabalhar muito a questão da afetividade, que é diferente da afetuosidade. E ela diz que toda relação ela precisa ter um conteúdo de aproximação relacional. Eu preciso estar me sentindo pertencente ao outro e o outro a mim também, para que a gente promova minimamente uma anamnese e eu possa entrar um pouco naquilo que ele é, para poder fazer as minhas intervenções mais seguras, mais positivas, mais propositivas com ele. Então, eu fico pensando no tempo passado que a gente não tinha, os professores não tinham as ferramentas que nós temos hoje, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Para ele, o limite era uma desculpa. E, às vezes, também nós nos assentamos nessa questão do limite. Eu queria muito fazer, mas eu não posso fazer, eu não sei fazer, né? Então, o que nos desafia no momento desse para entender as crises que os outros têm e a gente não sabe? Nos desafia conhecer um pouco mais, entrar um pouco mais nessa dinâmica do conhecimento para me tornar mais instrumentalizado, para que eu me sinta competente para fazer, então, as minhas intervenções, né? E só sendo mais competente, tendo mais essa abordagem mais refinada, eu vou conseguir entrar, ter meios de entrar nesse psique do outro para entendê-lo, para saber das suas crises de abandono ou não, de rejeição, dos seus complexos de inferioridade, das suas incompetências, né? Para poder, então, formular, como um grande parceiro, alguma saída, alguma solução, que aí eu penso como o ser humano resiliente, que a mente resiliente é uma mente que tem sempre uma proposição. A mente resiliente é uma mente propositiva, é uma mente que tem sempre uma saída, uma solução. Então, o nosso momento hoje ele é muito, muito rico para nós, para todos que nós estamos vivendo, porque nos desafia muito a buscar soluções através de uma metanoia, buscar algo que a gente não tem e que é possível. Mas também nós temos os nossos medos, nós temos aquilo que nos ameaça, aquilo que talvez seja maior do que eu, mas eu desejo, mas o que eu desejo pode ser maior do que aquilo que eu tenho. Então, eu me encolho diante da minha posição e aí vou buscar ajuda também. Olha, fulana, eu preciso que você me ajude porque eu tenho uma aluna assim assado. E aí nós fazemos, então, uma composição de saberes para proporcionar a essas pessoas uma saída mais confortável, trazer para eles mais uma possibilidade de, não de cura, mas de melhora, e fazer com que eles se sintam mais confortáveis diante do processo, principalmente do ensino e da aprendizagem. É mais ou menos nesse sentido que eu quero conduzir aqui o meu entendimento, Judson. Muito bem, Edival, muito bem. Paulo Corrêa, por favor. Eu levantei a mão aqui, partindo do raciocínio da Sandra e do Edival, para perguntar a Sandra, a Maria Terezinha, o seguinte: você já conversou com essa mãe, Terezinha? Já conversou com essa avó dele e com essa mãe dele? Não, a mãe não aparece lá. A gente liga,
Até chamamos, ela disse que não, que ele não é mais filho dela, que se nós queremos conversar para chamar o pai dele, mas o pai está bem ausente, é bem complicado, sabe? E E a avó dele diz o quê? também não aparecem, então não aparecem na escola. Não. Aí o que a gente consegue com ele é lucro, né? Aí quando estavam falando sobre abandono, aí me veio à cabeça o caso do Henrique. Aí eu caracterizo realmente um abandono. Ali eu acho que realmente isso é um abandono, sabe? Porque, sei lá, eu acho muito triste isso. A mãe simplesmente dizer que não quer mais saber dele, que ele não é mais filho dela. Jamais, isso não acontece. Eu disse para ele, o Henrique, mãe nunca deixa de ser mãe. Ela vai ser sempre a tua mãe, querendo ou não. Que ele disse, não é mais minha mãe, professora. Eu disse, não, ela é tua mãe. Ela, querendo ou não, ela vai ser sempre a tua mãe. É bem complicado. É uma coisa que eu acho, e a Sandra tocou mais ou menos nesse ponto, é que o desafio de cada ser humano é de se reinventar, se reelaborar a partir das circunstâncias que ele vive. Né? A gente criou, historicamente, eu acho, aqui talvez seja uma coisa polêmica, eu acho que a gente superestimou o papel da família na vida do ser humano. Especialmente o mundo cristão tem essa mensagem de que a família é o fundamental para tudo. Claro que a gente sabe disso, né? A ciência também concorda, mas uma coisa que a gente precisa aprender, ou pelo menos se conscientizar, é de que a família está mudando, que a família hoje tem diversas formas, que família não é mais aquele pai, nem sempre é pai, mãe, irmãos, tudo junto. A vida mudou, a família um dia foi patriarcal, depois virou, foi menor, enfim. E o desafio de cada ser humano é se reinventar a partir das circunstâncias que ele vive. Né? Nesse menino, a mãe não quer mais saber dele, mas outras pessoas querem saber dele. A professora quer saber dele. Tem uma avó que convive com ele, talvez ela não saiba bem como enfrentar isso, mas apoia ele. O que eu acho que ele precisa entender, e aí o como eu sei que é complicado, o que ele precisa entender na vida dele é que ele é um ser humano, né? E que tem outras pessoas além da família biológica que vão fazer parte e podem fazer parte da vida dele, assim como cada um de nós. Né? Eu, por exemplo, para dar um exemplo pessoal, eu estava aqui pensando, eu tive uma família regular, pai, mães, irmãos e tal, mas meu pai, por exemplo, para mim é uma figura que eu não lembro praticamente dele na minha vida. Ele é um homem sério, cristão, honesto, trabalhador, aquele cara sério, mas ele não sabia manifestar nenhuma afetividade, nenhum contato. A única foto que eu tenho meu com ele é uma foto que nós rimos muito, porque eu já tinha uns 14 anos, eu junto com ele abraçado, quer dizer, ele abraçado em mim assim à distância. Eu lá, ele cá. E é uma coisa característica, simbólica da falta de vínculo afetivo entre mim e ele. Né? Mas, assim, eu pensei, bom, essa é a minha família. Outros têm pais afetivos, pais que abraçam, pai que brinca com você e tal. Meu pai não foi assim. E eu tenho que compreender e viver com isso e elaborar a minha vida a partir dessa realidade. Então, é preciso, eu acho que, desmistificar um pouco o papel, não desvalorizar, não abandonar, mas repensar o papel de família, de pai e mãe na vida de cada um de nós. Eu acho que precisa levar a criança a pensar que o mundo não é só a família dele, só a mãe dele. Tem outras mulheres no mundo que podem amá-lo até muito mais do que a mãe dele. É uma sugestão teórica de quem não trabalhou com criança, mas é talvez uma questão que possa ser pensada. Eu queria emendar aqui para a Sandra, já que ela está pedindo a palavra, e não sei exatamente qual é a pergunta que você vai fazer agora, Sandra, mas eu gostaria que você entrasse também no contexto da igreja. Será que
a igreja, com todas os seus discursos, os seus valores, ela não provoca, ela não aprofunda mais ainda essa questão da rejeição. Digamos, se um filho resolve ser homossexual, essa velha história que a gente está debatendo vez por outra, o filho resolve ser homossexual ou mexer com drogas, etc. E tal, a rejeição ela não vai ser mais acentuada nesse caso, ao invés de ou melhor, ao invés de existir um acolhimento restaurador, a rejeição não aprofunda mais ainda em nome de uma fé, em nome de um dogma. Qual a sua opinião a respeito disso, Sandra? Então, Júdice, deixa eu só dar um retorno para a Terezinha sobre uma questão que ela colocou. Terezinha, ela está ali, né? Tá, ela está ali. Ela tá Terezinha, você falou uma coisa muito interessante, que é assim, a mãe falou assim, eu fui embora, eu não me importo mais, qualquer coisa, fale com o pai. Essa reação da mãe, fale com o pai, é uma reação, ela está sendo reativa, provavelmente, a uma conduta que esse pai vem tendo de há anos, em que ela teve que o tempo todo, talvez, cuidar desses filhos ou desse filho, e o pai não estava nem aí. E agora ela resolveu dar um jeito na vida dela, e o pai agora é que se vire, né? Porque ela disse, qualquer coisa, procura o pai, né? Então, ela está também com uma conduta muito reativa, e aí a gente precisava ouvir essa história. O que foi essa história? Agora, pegando aí a sua pergunta com relação à igreja, né? A igreja é um lugar onde tudo pode acontecer. Tudo que está acontecendo na sociedade lá fora acontece dentro da igreja. A gente tinha uma ideia que na igreja não acontecia algumas coisas, somente lá no mundo acontecia algumas coisas. Sim. Mas não é verdade. Dentro da igreja acontece tudo, né? Acontecem os abusos, né, de criança, infelizmente. Pode ser que não seja na proporção que é aqui fora, mas acontece, sim, né? As mães também abandonam os seus filhos, sim, infelizmente. O marido e mulher são infiéis no casamento, há perversões, ou seja, dentro da igreja está acontecendo tudo, porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas nem santas, como já se pensou antes, né? E agora está sendo mais fácil a gente também cuidar, porque antes a gente não conseguia nem cuidar, porque esses assuntos não surgiam. Porque era muito pecado, porque se ia para o inferno, porque... Então, os assuntos não surgiam. Agora não, os assuntos surgem, né? Eu, nesse momento, eu estou pastoreando a escola bíblica infantil, então estou lidando o tempo todo com as crianças de todas as idades, os professores, as famílias, e a gente vê de tudo, né? Então, essa questão da sexualidade, que se transformou hoje num tema, assim, enfim, muito, muito livre para se falar a respeito dele, né? Está lá na igreja, né? Cada igreja também é uma igreja, cada segmento doutrinário hoje em dia está um pouquinho diferente, né, Gilson? Uhum. Eu acho que as igrejas mais atuais, elas estão dizendo, por favor, não desista do seu filho, não abandone o seu filho, não mande o seu filho embora por causa disso, não mande a sua filha grávida fora de casa. Hoje, a mentalidade das igrejas mais atuais, elas estão dizendo, estão já com um outro discurso diferente do que foi na nossa época, que tivemos colegas do IBAD que se suicidou, morreu de AIDS por conta de homossexualismo, nós sabemos disso, né? Então, hoje está um pouquinho diferente, né? Da gente poder falar sobre isso, lidar, aconselhar os pais sobre isso, ajudar os pais a perceberem desde cedo, para ver se a gente pode oferecer uma ajuda antes, né? Antes que haja
uma escolha, né? Que eu sinto que as crianças, os adolescentes estão fazendo uma escolha pela sua sexualidade muito antes dela estar, de fato, amadurecida, maturada, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem tido muitas oportunidades de aconselhar os pais. E o conselho maior é seu filho, é sua filha, ame, não desista, não mande para fora de casa, não deixe que o traficante adote seu filho, não deixe que o pervertido, o pederastra, adote seu filho. É seu filho, né? Porque, às vezes, os pais, quando tomam conhecimento de uma coisa dessa, ela vê a criança somente como um ser sexual, mas a criança, o adolescente, o jovem, ele tem todas as outras características, uma personalidade linda, inteligente, participativa, que pode fazer muitas coisas na sociedade, né? Não é só um ser sexual que está ali só para fazer sexo errado. Não, é uma pessoa inteira, né? Para ser cuidada, para ser ouvida, para ser amada, né? Deve ser. Cleusa Siqueira, por favor. Estou gostando muito, viu, de ouvir vocês. Opiniões bem centradas, bem variadas, mas está me fazendo bastante refletir no tema. Em relação à mãe da criança, eu acho que ela está bem no comportamento de um versículo bíblico, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E isso acho que já começa de criança lá de 1 ano, que está olhando os brinquedinhos dos outros e querendo os brinquedinhos dos outros em vez daquele que ele tem ali, ou às vezes tem até mais, né? Então, a criança já vem com uma certa inveja, maldade, não sei qual o termo que eu posso usar. Mas em relação a essa rejeição, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para o Edival, que falou muito em relação à comunicação e a ouvir o próximo, porque eu acredito que quando a gente queira melhorar uma pessoa, a gente quer muito esperar a pessoa terminar de falar e dar a nossa opinião. Mas, na realidade, o melhor é a gente ouvir, tentar entender e dar o carinho para aquela pessoa, né? Porque nem mãe, nem pai, nem avó está presente com a criança. E quem está se preocupando com a criança, né? Então, eu não sei se seria... Eu conheço muito pouco vocês, conheço mais o Judson, então, para mim, de início, eu gostaria de ouvir até Sandra, Paulo, Débora e Edival, se puder ter tempo para ouvir um pouquinho de cada um, vai me fazer muito bem. Como o evangelho, na realidade, o evangelho, né, e a opinião de vocês também, aconselharia o posicionamento de um filho em relação à sua mãe presente, mas que quando ela mesma, própria, rejeita ele perante a família e a sociedade. Eu gostaria muito de saber em relação ao evangelho aconselhar, que talvez seria a pastora Sandra, né? Mas eu gostei muito também da opinião do Edival em ouvir a outra pessoa, aconselhar esse filho como que ele vai reagir em relação à mãe, porque a sociedade e a escola, ele vai criar um certo conhecimento próprio e uma autodefesa, e talvez até utilizar essa rejeição da mãe como ferramenta para ele crescer, que talvez seria interessante até o próprio aluno da Terezinha, acredito que Deus vai dar esse dom a ele, né? Porque não há possibilidades de um filho que é super paricado ter um crescimento também tão saudável. Então, eu acho que a gente tem que colocar muito oração e Deus, né, nessa situação de rejeição, porque eu acho que é a única opção em relação a tentar ser visto, né? Ser visto. Então, é isso, gente. Acho que eu me fiz entender, espero que sim. Sim. Edival, pode responder. Bom, eu espero contribuir de alguma maneira, pensando também, eu gosto de pensar
como gosto de estudar filosofia, gosto de pensar, de levar reflexão, porque a gente não tem, a priori, respostas prontas, mas a gente Sim, tendo essa capacidade de pensar junto, nós elaboramos alguma coisa juntos, né? sim. O importante não é pensar igual, mas decidir igual. É uma coisa muito diferente. E isso tem muito a ver com a capacidade que nós temos de conversar, de dialogar com as pessoas. Então, eu tenho estudado recentemente sobre essa questão do diálogo, a questão das intervenções extremamente saudáveis. E aí tem uma questão que a gente precisa entender. Tem um artigo do Arthur da Távola que diz sobre o difícil facilitatório do verbo ouvir. As pessoas têm dificuldade de ouvir as outras, mas muito Sim, mesmo. E quanto sim, menos você tem capacidade de ouvir, menos você tem habilidade para intervir. Isso é sintomático, não tem como não ser. perfeito. Né? Então, eu Exato. tenho trabalhado muito essa questão da inteligência motivacional. É uma coisa que nós estamos trabalhando agora, trazendo para o contexto da escola, fazer com que a gente encontre motivo para ser para o outro. E aí, a psicanálise e a psicologia vai nos dar dois caminhos importantíssimos e aprimora a questão da teologia. Porque a teologia não sabe ouvir, a teologia sabe falar, Isso. mas a Perfeito. psicologia e a psicanálise sabe ouvir. E quando você sabe ouvir, você sabe fazer as suas intervenções mais seguras. E aí, nesse campo que eu penso que eu até escrevi uma frase, eu gosto muito de frase, dizendo o seguinte, que pessoas inteligentes dialogam, as outras duelam. Porque é mais ou menos isso, né? A gente tem que ser extremamente rico na proposição. Pessoas inteligentes propõem. Quem sabe propõe, quem não sabe impõe. E aqui está o grande nó das nossas conversas. E não é só a questão da educação, é a questão da relação, da nossa existência do dia a dia. A gênese do conflito está muito nisso, em que a gente não sabe propor. Porque a gente, ao invés de ir para um diálogo que é extremamente propositivo, nós vamos para um duelo que é extremamente destrutivo. Então, hoje nós precisamos fazer uma reinvenção dos conceitos, uma ressignificação dos conceitos para nos tornar melhores. E aí a gente se esconde atrás dos nossos limites, aquilo que eu falei no início, né? Eu só sei fazer assim. Então, se você só sabe fazer assim, você não vai conseguir melhores resultados. E isso exige de nós uma postura de vanguarda, né? De estar lendo muito, de estudando muito, de ouvindo outras pessoas, de enriquecer a nossa capacidade argumentativa. E eu quero fechar trazendo aqui um episódio de Jesus, que depois que ele orava com os seus discípulos lá no monte, eles desciam para o templo ali, para a beirada do templo, para os pátios do templo ali, e todos ficavam fascinados, essa é a palavra, ficavam fascinados com aquilo que Jesus dizia. Então, a questão nossa é a qualidade argumentativa, juntamente com a questão do afeto. Isso vai nos levar a um outro patamar. Porque, muitas vezes, o professor Judson e Paulo, a gente não encontra na teologia. A teologia não sabe ouvir. A teologia sabe falar muito, mas entende muito pouco de gente. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Achei interessante essa última Obrigada. frase que você colocou, que a teologia entende muito pouco de gente, entende de Deus, né? Ou pelo menos teoricamente. Aparecida Rodrigues, por favor, a sua pergunta. Recebi o convite para assistir essa palestra hoje. Para mim está sendo maravilhoso, porque eu sou professora e estou muito feliz, né, por ouvir, né, tudo isso. Inclusive, o professor Paulo falou aí, né, em filosofia, eu sou formada em filosofia também, e, e eu estou com uma aluna que, que eu estou sentindo assim, Você fala, perdão, você fala de onde, Aparecida? eu falo de Brasília, Ah, né, tá, falo de Brasília, estou aqui, moro aqui em Águas Claras, certo. e aí eu gostaria, né, de uma sugestão de opinião de vocês, porque
Eu tenho uma aluna hoje com 11 anos, os pais são separados, eles se separaram com ela com 3 anos de idade, é a mãe que cuidou, né, que cuida dela até hoje. E hoje tem aquela briga, né, entre a mãe e o pai, para que ele possa estar ajudando, né, auxiliando, né, na educação da filha, essas coisas todas. E essa mãe, muitas das vezes, ela vem conversar comigo. Só que eu dou os meus conselhos, né? Eu sou evangélica também, né? Eu sou cristã também, e sempre falo de Deus para ela e para que possa, né, resolver essa situação entre eles, entre ela e o marido, e também a filha, que agora a filha entrou no meio também. E o que mais me preocupa é que a mãe fala assim: eu não quero mais saber de você, você vai morar com seu pai, porque eu já gastei muito com você a minha vida toda, perdi toda a minha vida com você, e agora eu vou te colocar, né, para morar com o pai. E ela fala, eu sinto que ela fala assim, sabe? Ela está convicta que vai entregar a filha para o pai. Porque aí eu perguntei para ela, né, por que essa revolta, né? Por que ela é desse jeito, né, com a filha? Aí ela fala assim, olha, eu não posso arrumar um namorado porque a filha intervém, ela não aceita, né, o meu relacionamento com ninguém. O pai tenta voltar, mas a filha não aceita também, porque elas foram muito maltratadas por ele. Então a filha não quer aceitar nem o pai e nem quer que a mãe fique com ninguém, né, tenha um outro relacionamento. E o que me chamou muita atenção nesses últimos dias foi que a mãe chegou para mim e pediu para que eu não queria cuidar da filha, né? Eu não queria a filha para mim, né? Para que eu cuidasse da filha. Aí eu perguntei para ela, não, você está brincando? Ela falou assim, não estou brincando, eu estou falando sério. Porque, já está me enchendo o saco, já estou de saco cheio, já não aguento mais isso. E aí eu tô assim, sabe? Eu sempre chamo, inclusive convidei essa menina, né, para ir à igreja, inclusive o marido dela, o ex-marido, é filho de pastores, e aí convidei, estou levando à igreja, né, e tudo, para ver se ela, conhecendo a palavra, né, pode estar melhorando um pouquinho. Mas eu, sinceramente, eu estou preocupada com isso, muito preocupada, porque a menina é uma excelente aluna, e não tem dúvida, né, quanto isso, notas, tá? Ela é muito preocupada, muito, né, por esse lado, mas eu estou sentindo agora, nos últimos meses, que a menina está caindo. Ela está ficando, assim, muito quieta, muito calada, e a mãe está se preocupando, está mais preocupada com ela, né, em si, do que com a filha, e aí isso está me preocupando demais. Eu queria Eu queria chamar a Débora para dar uma palavra para a Aparecida. Quando o filho ou a filha se torna um estorvo, um incômodo dentro de casa, é como se houvesse um processo de coisificação do filho, da filha, é como se fosse um vaso que estivesse incomodando ali o ambiente. Uma peça qualquer, né, do mobiliário. Qual seria a orientação que você daria, Débora, para a Aparecida nesse caso? Então, é interessante, né, que parece que o Henrique, só voltando um pouquinho lá na Maria Terezinha, e essa fala da Aparecida, né, os dois estudantes parece, né, que vivem a mesma situação. Mas eu fico aqui me questionando, quero colocar 2 pontos. Já foi perguntado em algum momento para esse estudante, para esses estudantes, se eles se percebem com essa rejeição ou com esse medo, né? Se eles sentem isso, né? Reforçando a fala do Paulo nesse sentido de não subestimar a capacidade, a fala do professor Edival, da pessoa, né? Da resiliência da pessoa. Não
para que a gente se coloque, nossa, que horror, né? Esse pai, essa mãe, mas quais as outras pessoas, né, que podem estar amando, no sentido literal da palavra, este ser humano, né? E dentro mesmo dessa faixa etária do Henrique, no caso da menina, tem quantos anos, Aparecida? Ela tem 11 anos, aninhos. completou 11 anos. O Henrique com 10 e ela com 11, né? Então, faixas etárias, assim, bem semelhantes. E onde fica esse trabalho multiprofissional dentro da unidade escolar? Eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho dos professores, mas eu fico preocupada se existe um trabalho se é possível. Em algumas unidades escolares do nosso país, eu já fiz trabalho em 3 regiões do nosso país, nós conseguimos ver aqui em Valparaíso, seja na área pública, na área privada, né, estadual, municipal, a possibilidade desse trabalho conjunto, porque senão isso é desgastante, inclusive, e aí a gente leva para uma questão pessoal mesmo, né? Fico pensando como você, Aparecida, escutou isso da mãe, né? Você não quer ela para você? Então, assim, né, cuida. Um descarte, dá-se a ideia de um descarte, né? Mas de não subestimar a capacidade dessa estudante compreender esses, apesar da sua pequena faixa etária, né? De compreender. E dentro daquilo que você pode, junto com a sua equipe escolar, coordenação, não sei se existe uma supervisão, psicopedagoga, né? Dos profissionais que estão ali. E eu fico pensando, fico colocando aqui um ponto de interrogação sobre a questão jurídica disso também, né? Onde fica a questão jurídica dessa situação? Então, eu não quero mais, toma para você, né? Fico aqui me questionando. Mas, assim, sendo um pouco mais objetiva, Aparecida, essa menina, ela já colocou para você a questão de sentir-se abandonada, de se perceber abandonada, de sentir-se rejeitada, com quem você poderia fazer uma rede de apoio, né? Fazer uma rede de apoio dentro da unidade escolar, dentro do local que a escola está inserida, da comunidade, né? Ela era uma menina muito quieta, muito calada. E já tem o quê? 2 anos que eu a conheço. 3 anos que eu já estou com ela. E é uma menina muito calada, muito quieta. E nesses últimos dias, eu tenho notado a agressividade dela. Ela está muito assim, agressiva. Até mesmo comigo. Sabe? Ela me dá assim, umas respostas em que eu fico até assustada. Ela não é de responder. E ela se sente muito bem aqui em casa. Então, ela vem aqui para casa, a mãe vem aqui para casa, eu trago as duas aqui para conhecer um pouco melhor. Mas a mãe chega e fala assim: olha, eu não quero mais saber de casa, eu estou cansada de ficar dentro de casa, eu quero sair, né, para receber um ar novo. E aí eu convido, vem aqui para casa, né, e tudo, aí eu consigo entender, ver o relacionamento das duas. E não é, sabe, não é um relacionamento bom, não é um relacionamento bacana. Isso aí me preocupa muito, até porque esse é o último ano que eu tô com essa menina. Então, ela está indo para o 6º ano, sim. A escola tem psicopedagogo, psicólogo? Não. Aliás, tem uma psicopedagoga que acabou de se formar, né, mas ela está lá como coordenadora, então ela está coordenando desde a educação infantil até o 5º ano. A história da sobrecarga, né, no sistema educacional. Está super sobrecarregada, sobrecarregada. Inclusive, eu também estou fazendo um curso, né, da neuropsicopedagogia, justamente para ajudar, né, a entender, ajudar, né, trabalhar com essas crianças, porque são várias crianças com muitas dificuldades que a gente tem. E eu fico sem saber, né, como lidar com essa situação, né, situação dela. E essa menina realmente está me preocupando bastante. Eu tenho, sabe,
como se diz, eu sou uma pessoa muito assim, me preocupo muito com a vida, com os meus alunos. Então, eu acabo, sabe, tomando a frente, entrando mesmo, isso aí Então, é bem difícil. sendo direta com você, eu acho que você já ultrapassou, inclusive, o limite, né? Porque elas já estão dentro da sua casa, pelo que eu estou Sim. entendendo. E quem é a rede de apoio que está aí de mãos dadas com a Aparecida? O Aparecida está sozinha, a ideia de que no próximo ano você não vai poder estar com elas, né? E quem vai estar? Isso me preocupa. Eu entendo a questão do humano, né? Que bom, né? Se a gente puder fazer esse recorte. Quantas Aparecidas a gente encontra, né? Isso é bom, mas até que ponto isso é saudável? Né? Até que ponto isso é saudável? Tá? Com muito carinho que eu estou colocando isso para você. Sim, né? Sim. Inclusive, até sugeri a ela, né, para ter um acompanhamento. Ela precisa de acompanhamento, porque sozinha ela não consegue, né? Você está sozinha e você cuida sozinha, quer dizer, ela é a mãe e pai dentro de casa e eu acho que está assim, bem sobrecarregada também, porque ela está sozinha, né? Obrigado, Aparecida. Sim, pode concluir seu raciocínio. Tá. Eu sinto que ela está sozinha e eu acho que ela está assim, sabe, sobrecarregada, por isso que ela está soltando, como se diz, soltando os gritos mesmo, sabe? E ainda tem a menina que não apoia, né? Que acha um absurdo, conversei com ela aqui outro dia, não, minha mãe não precisa de ninguém, minha mãe não precisa de marido, de ninguém, porque tem eu para ajudá-la. Então, a gente conversou muito sobre isso aqui nesses últimos dias, e isso aí me deixa preocupada, sabe? Muito preocupada, eu não sei como agir, porque já está terminando o ano que vem ela já vai para outro colégio maior, e eu não sei como é que ela vai ficar, né? Eu diria assim, vamos procurar, ainda estamos, até amanhã é novembro, né? Uma rede de apoio, porque de repente você está colocando a questão da mãe estar sozinha, mas eu não sei até que ponto você também está sozinha, né? Quais são as pessoas dentro dessa comunidade escolar que podem estar dando esse suporte, né? A continuidade essa rede de apoio mesmo, tá? E a ideia é de heroína, né? Eu sou a Mulher Maravilha que estou aqui segurando 2 vidas, você entende? Com muito carinho, tá? Com muito carinho que eu estou colocando isso para você. Então, o que você está fazendo é positivo, né? Quem são as pessoas que podem estar auxiliando? Uma coordenação, uma direção, um CRAS, uma assistente social, uma instituição que tenha, porque eu penso que o acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, né? Para mãe e filha, a comunicação me preocupa na unidade escolar, a ideia, né, eu digo mais uma vez, da questão de mãe, né, e o pai, e a questão jurídica dessa história, tá? Desse contexto de família, de pai e mãe, de responsáveis, de corresponsáveis. Legal. Okay? Elizabeth Peixoto, a sua pergunta. Você está nos ouvindo? Não é mais uma pergunta, é falar sobre essa rede de apoio, que acho que foi realmente uma coisa assim, é importantíssimo isso, né? A Aparecida realmente precisa. Tem escolas públicas, aqui no Rio tem, eu não sei em outros lugares, que tem umas parcerias com clínicas, assim, de psicólogos, e que as próprias escolas públicas, o diretor encaminha essas crianças e até a mãe, fazem terapia com a mãe, com as crianças, né? Isso aí depende da direção da escola pública, porque tem muitas clínicas de psicologia, de psicanálise e também de psicanálise, que faz essa parceria e que ajudam, porque realmente sem rede de apoio é impossível conseguir realmente ajudar, você pega uma carga muito emocional, né? Agora, o que eu queria falar sobre a ressignificação, né, que foi falada,
e que acho que já foi respondida pelo Paulo, quando o Paulo fala sobre esse conceito só da família. Só a família pode ajudar você no abandono. E eu vou dar um exemplo para poder me explicar, né? O meu pai, ele foi abandonado, ele e a irmã dele, 3 anos, a irmã com 1 ano de idade, num orfanato aqui no Rio de Janeiro, de padres, né? E a minha avó veio de Recife sozinha, né? E deixou eles lá. E o que ressignificou a vida do meu pai? Estou entrando nesse detalhe por causa da ressignificação. Foi exatamente o que o Paulo falou. Foi as pessoas, sabe? Ele não teve o pai presente, não teve a mãe pessoa, mas ele teve riquíssimas pessoas na vida dele. E antes de ouvi-lo, viram ele, olharam ele, né? Esse olhar, a gente precisa olhar o próximo, né? Olhar e ouvir, olhar e ouvir. E isso ressignificou a vida do meu pai. E meu pai realmente tem 88 anos e ficou casado 64 anos, agora está viúvo, né? E ele construiu uma família, construiu uma profissão, mas o que fez realmente ressignificou a vida do meu pai foram pessoas que fizeram diferença na vida dele. E deram ferramentas para que ele pudesse realmente crescer e não olhar para trás. E mesmo assim, ele conseguiu, com a minha avó, que é a mãe dele, ele conseguiu conviver com ela, conseguiu ficar com ela ao final. Foi um excelente filho, né? Porque houve perdão. Então, assim, o importante é a gente entender que o abandono existe. Foi falado do abandono do luto, realmente isso existe. Eu visitei também conversei com o professor Judson outro dia, falei que eu visitei um abrigo que os conselhos tutelares tinham as crianças, às vezes, de pais drogados e levam para esses abrigos da prefeitura. E eu já trabalhei em Hospital do Câncer, pintando crianças sem olho, cabeça grande, sabe, normalmente, mas eu realmente não consegui ficar naquele abrigo. Porque, gente, a infância abandonada é triste demais. Porque mesmo que o pai seja drogado e seja desestruturado, você tirar uma criança do meio que ele vive e botar num abrigo que a gente não pode nem tocar nas crianças, nesse abrigo a gente não podia tocar na criança, nem nos bebês. Então, realmente, existe o abandono das crianças, existe o abandono do idoso, e isso não é abandono do idoso que ele não tem família. Meu pai está com 88 anos aqui, eu estou no Rio de Janeiro ajudando, ele não está passando bem, e eu tenho que criar rede de apoio com meus irmãos, com a própria família, porque fica um querendo chutar o balde para o outro, não querem assumir responsabilidades. E aí, se eu não criar essa rede de apoio, eu fico sozinha fazendo tudo. Então, a gente precisa realmente dessa rede de apoio. Eu acho muito bem falado. Que debate maravilhoso, que foi tocado em todos os aspectos e que possa nos ajudar a ajudar realmente o próximo. E existe esse abandono, mas que eles possam ressignificar a vida, né? Que a gente possa dar ferramentas para essas pessoas ressignificar e avançar na vida. Muito bem, Elizabeth. Muito bem. Sandra? Oi. Você levantou a mão, parece. Você pediu a palavra. Eu gostei demais da fala da Débora com a Aparecida. Tem uma preocupação muito, muito pontual, né, que ela está fazendo com a Aparecida. A gente precisa traçar alguns limites e algumas fronteiras que podem ser muito saudáveis, até mesmo você que me parece ser uma excelente professora, um excelente ser humano. Você disse assim, eu levo essa mãe, essa filha para minha casa. Não são muitas professoras que podem fazer isso, só você e a Terezinha. Eu acho que a Terezinha deve fazer isso dessa. Mas a gente precisa traçar alguns limites, algumas fronteiras, porque senão a gente fica realmente sendo essa pessoa messiânica. Veio para minha casa, para minha intimidade, e agora só sai daqui depois que eu der conta desse grande problema que essas pessoas têm. E, assim, nós precisamos traçar essas fronteiras, esses limites. Quem eu posso ser, quem eu sou na vida dessas pessoas, né?
Não está em mim resolver todos os problemas que elas trazem. É bom a gente poder ouvir, mas o fato de você ouvir tudo não significa que você tem a solução e a resposta para tudo também. Só isso, tá? Em outras palavras, o problema não se troca de mão, né, Sandra? Você busca solução. Bacana. Paulo Correia. Não, eu só queria acrescentar a essa ideia da Sandra e também da Débora, que a Aparecida e Terezinha não devem pensar que fracassaram porque não conseguiram, aparentemente, ajudar essas pessoas. Na verdade, o que vocês estão fazendo vai marcar a vida dessas meninas, desse menino, né? Fazer o possível dentro desses limites também, porque senão você vai adoecer, né? Como a Sandra disse, se não traçar os limites. Mas o trabalho de vocês, o seu caso, Terezinha, ela vai para uma outra escola, ela vai ter outros professores e tal, né? A gente não deve pensar que não, ela vai se perder se eu não resolver o problema dela. Não, aí eu acho o seguinte, botar aquilo, confiar no ser humano. Claro que o ser humano pode fracassar, pode, né, ser um desastre, mas pode ser uma pessoa que se recupere e vive uma vida maravilhosa, como o pai da Elizabeth, por exemplo, superou esses desafios, né? Então, o seu trabalho, Aparecida, não é aquela questão, aquela visão bíblica, né? O seu trabalho não é em vão. A semente que você está lançando, né, a palavra que você está dizendo não voltará vazia. Acreditar nisso, né? E, infelizmente, a gente não pode fazer tudo. Eu também tive encontro com pessoas assim, até da família, que eu digo, meu Deus, eu não consigo ajudar essa pessoa. Mas depois, mais tarde, eu percebi que aquilo que eu falei, na minha insuficiência, na minha incompetência, serviu para a pessoa, né? Então, Aparecida, acredite no que você está fazendo. Tenha fé em você, tenha fé em Deus, tenha fé na pessoa, né? Pode ser que tudo fracasse, mas pode ser que seja também que ela, na próxima escola, ela encontre o caminho dela. Só um outro detalhe, pelo que eu estou vendo aí, nessa questão, que a culpa não é só da mãe, né? A menina está sendo um problema realmente, porque eu acho que também ambos, né, estão naquela fase da adolescência, da pré-adolescência ou adolescência, estão com o seu mundo também sacudido, de se encontrar no mundo, né? E isso está exigindo que a mãe dê atenção total para ela, que a mãe também não vai poder fazer isso, né? É uma fase difícil, mas a gente tem que ter fé. E seu trabalho não será em vão, Aparecida. Obrigada. Muito bem, muito bem. Edivaldo Jacinto, a sua fala que é um misto de clínica e filosofia, que é muito interessante, muito agregador. A incompetência, a insuficiência não é uma forma de penalizar a parte mais frágil numa questão de abandono, no contexto de abandono? Bom, essa é uma questão bem pontual, a meu ver, meu ponto de vista, né? São os complexos que nós não identificamos, são muito inconscientes. A gente vai pensar numa ideia um pouco freudiana, não tem como não mencionar isso, né? Mas passa muito por aí a questão da incompetência, a questão da insuficiência. Como é que nós nos enxergamos diante dos outros, né? E principalmente as pessoas que sofrem da síndrome do abandono, por que são abandonadas? O que eu não tenho? O que eu não ofereci? O que eu não tive de interessante para que o outro me acolhesse e me envolvesse no círculo da família ou da sociedade? Porque não é só a questão da família, do abandono da família, é a questão do abandono da sociedade também. Isso reverbera em todos os aspectos das nossas relações, né? Então, e o primeiro ponto a falar mal da pessoa é a família. Por que não, eu deixei aquele menino para lá? Eu lembro do meu pai, eu tive experiências com meu pai, assim, fantásticas, como o Paulo também. Eu pude entender meu pai muito cedo, e eu tive uma relação com meu pai muito saudável, embora ele não tivesse uma relação conosco. Mas eu tive uma relação muito boa com ele, porque eu pude entendê-lo desde cedo, né? Mas ele falava de outros filhos, outras pessoas, vou soltar o cabresto. Olha, é uma expressão
que nós conhecemos isso. Eu saltou a cabeça desse rapaz, que não adianta mais. E se gabava de dizer isso, eu coloquei para fora mesmo, que é assim, assim, assado. Então, quem é abandonado, quem é excluído, é uma questão hoje nós pensarmos na inclusão das pessoas excluídas, né? Da reinclusão dessas pessoas no processo da valorização humana, da recomposição da nossa essência humana, que é isso que é a nossa destinação. Nós somos humanos, temos valor, não é? Não é um valor monetário, mas é humanitário, não é? Então, penso que a questão da incompetência ela é muito presente, pastor Judson, na baixa autoestima do indivíduo, entende? Quer dizer, eu sou tão ruim, eu sou tão péssimo, não tenho nada, não valho nada, que eu não sirvo para nada, entende? É por isso que as pessoas não me querem, é por isso que as pessoas não me aceitam, por isso que as pessoas não me dão oportunidade. Isso é muito, muito significativo no olhar, quando a gente encontra pessoas assim, e fala, por que você... Eu tenho um primo que ele não estudou, e a mãe dele sempre dizia, não, fulano não vai ter nada na vida, não, porque ele é burro mesmo. Então, um tempo atrás, eu fui encontrá-lo numa festa da família. Eu falei, e aí, fulano, você estudou? Eu falei, não, rapaz, não estudei não, eu sou burro mesmo. Então, quer dizer, assimilou aquela fala e não conseguiu se recompor. Esse que é o grande problema. É como fazer com que essas pessoas se reencontrem na sua destinação, Judson. A questão de se tornarem incompetentes. Como fazê-las se tornar competente de novo, né? E eu quero finalizar essa minha fala aqui falando de uma coisa muito simples, basicamente na questão da Bíblia, que nós recebemos, cada um de nós recebe um dom e uma missão. Descubra o teu dom e ele vai te levar à sua missão. Então, eu demorei um pouco de tempo para entender qual era a minha missão. E porque eu não conhecia o meu dom. Então, essa é uma coisa muito, muito sintomática. Então, o meu dom é ensino. Eu demorei a entender isso. E a minha missão é contribuir, entende? Para isso. E Deus tem nos dado e nos levado a trabalhar essa questão da motivação humana. Eu acho que não só da educação, mas do evangelho. E aqui cabe a questão desse amor de Deus que nos impregna de tanta justificação que nós estamos praticamente apaixonados a falar desse amor de Deus na prática, amando as pessoas, dando o nosso melhor para que elas se reencontrem na sua destinação, né? E tenham a oportunidade de ser melhores, de se tornar alguém na vida. E a questão da insuficiência é exatamente isso mesmo, porque há um momento na vida da gente, Judson, que nós nos tornamos insuficientes. Aí a rede, ela é uma questão muito, muito imperativa. Eu sozinho não consigo, mas juntos nós somos muito mais fortes. Então, o ideal que nós podemos encontrar nesse momento é o que você tem que eu não tenho, Judson? O que você tem no Dr. Sandra que eu não tenho? O Paulo, Aparecida, tudo. O que vocês têm que eu não tenho? Que pode agregar para me tornar melhor, né? Para que essa insuficiência não seja tão determinante da nossa falta de operação, da nossa falta de participação. Nós escondemos por trás de tudo isso, encontramos desculpa para tudo e os problemas continuam. Então, eu quero deixar aqui a minha fala de muita gratidão de estar aqui com vocês essa noite, de trazer essa pequena contribuição, mas me colocar à disposição de vocês, Júlio, de todos os colegas, para um outro momento, um outro debate que for oportuno, e dizer da minha gratidão e revê-lo, Júlio, e parabéns aí, tá? E me permite, então, nesse momento, me retirar para um outro compromisso em amor. Uma honra muito grande a sua presença, Edivaldo. As portas estão sempre abertas, ok? Eu queria fazer uma pergunta, e muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, mas antes eu gostaria de ouvir a Sueli fazendo a sua pergunta. Melhorou. Sueli, por favor, continue. Obrigada. Boa noite a todos.
muito boa a live, adorando, né, participar e ouvindo, né, vocês, e eu olhando assim, eu prestei muita atenção. Essas mães que abandonam os filhos, no passado também, eu vejo que foram abandonadas também. De alguma forma não tiveram um apoio, como tem essa menina da professora, como o professor Paulo falou, que de uma certa forma, lá no futuro, vai ajudar ela. Então, essa mãe que abandonam os filhos, foi porque também um dia foram abandonadas, né? Por isso que fazem isso, né? Com os filhos. Na minha opinião, eu acho que é isso, né? Essa intervenção da Sueli foi muito, muito boa. Sandra ou Débora querendo dar um posicionamento para a Sueli vai ser muito importante. Sendo bem sucinta, né, Sueli, a história que se repete, né? Por isso que a gente fala a respeito da ressignificação, né? Do reelaborar essa história para que ela não se torne um ciclo, né? Eu não sei se seria o termo adequado, não só no campo espiritual, mas a maldição, né? Às vezes a gente fala no campo espiritual sobre quebras de maldição, né? Então, eu fui abandonada, eu abandonei, o outro vai abandonar, e aí a conjugação desse verbo do abandono, né? O medo de ser rejeitada me faz rejeitar, me faz não oportunizar, né, um momento. Não subestimar a capacidade da pessoa de poder ressignificar. E o que eu acho mais fantástico na criança, no pré-adolescente, no ser humano de forma geral, mas muitas vezes perpassa aí pela primeira, segunda infância para a adolescência, a arte do lúdico, de poder se utilizar desse lúdico, seja numa contação de história. Eu não estou aqui querendo minimizar, tá? Eu trabalhei com adolescentes uma época, a turma aí, jovem, do terceiro ano de ensino médio, onde parece que ninguém gosta de história, e eu penso que o Cristo, ele utilizava, né, se a gente for para o campo bíblico, ele utilizava de historinhas, entre aspas, né, as histórias tão profundas, né, tão fácil de comunicar, e o lúdico, ele propicia muito isso, né, de eu poder auxiliar a pessoa da criança para que isso não se torne uma mazela, se eu posso utilizar esse termo, né, uma mazela cíclica, né, uma má adição, uma maldição nessa família, nessa situação, né, desse ser, destas pessoas, né. Então, não repetir a história, mas poder ressignificar essa história, reelaborar essa história. É isso. Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você, se me permite. Olha só, tem dois pais na Bíblia que são louvados, que são aplaudidos até, são como referência, e justamente pais que abandonaram os filhos. No caso, o pai do filho pródigo deixou com que o filho abandonasse a casa, ele não fez nada para demover o filho da ideia, para que ele permanecesse em casa. Ou pelo menos fez pouco, é o que fez pouco. O segundo pai é o próprio Deus. Deus abandonou Jesus na cruz, né? Pergunta que eu faço é a seguinte: existe o lado B do abandono, ou seja, existe o lado positivo do abandono? Eu já ouvi pai falando assim, não, ele tem que sofrer lá na rua para poder aprender, sabe? Porque ele não aprendeu em casa, ele vai aprender lá na rua. Então, existe uma pedagogia benigna quando usa o instrumento do abandono e por que não dizer, da rejeição. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu estou lendo um livro agora,
O título é Aprendi com Austen. Jane Austen é uma escritora inglesa do século XIX, que escreveu livros que se tornaram clássicos, Orgulho e Preconceito, e alguns livros que contam a história daquela época dela. O autor desse livro, Aprendi com Austen, ele tem uma história que eu acho que se encaixa no seu caso, Judson. Ele conta que ele era um rapaz inteligente, mas muito arrogante, muito pretensioso, não tinha paciência com as pessoas, etc. E tinha um problema sério com o pai. O pai dele é aquele pai que era um pai, tinha dinheiro e era até da área jurídica e queria que o filho seguisse uma carreira de medicina, e o filho não quis e foi estudar literatura, que era uma coisa que aparentemente não daria futuro. Mas esse filho vivia as turras com o pai e tinha uma atitude perante o mundo de que eu sou o certo, o resto não presta e tal. E lendo os livros dessa autora, ele começou a se ler, né, a se ver, a se perceber. Ele, a princípio, achava esses livros muito água com açúcar, muita bobagem, romance para mulher e tal. Mas ele foi lendo e foi aprendendo com esses livros, né? E o que ele descobriu? Ele disse, olha, o problema todo estava em que eu achava que todo mundo era errado, né? E que eu não devia cometer os erros dos outros, que eu não estava no caminho. E o problema do meu pai é que meu pai queria que eu aprendesse com os erros dele, né? E eu percebi, lendo esses livros, também com um professor muito bom que ele teve, que errar, que você bater a cabeça na vida, é bom para a vida, porque você tem que aprender com os próprios erros, tem que aprender com a própria experiência de vida. E ele foi descobrindo isso nele, foi descobrindo os erros dele, né? E foi aprendendo com os próprios erros e tornou-se uma pessoa muito bem-sucedida, um crítico literário famoso, escreveu muitos livros, ele conta a experiência dele. Então, o caso de Jesus, o caso do filho pródigo, eu não acho que aquele pai errou. Ele vendo que o filho estava disposto a ir para o mundo, que o filho queria me dar o dinheiro que eu quero ver a vida, eu acho que ele pensou, vai e você vai aprender com os seus erros. E foi o que aconteceu. O filho foi, gastou tudo que tinha, etc., e, de repente, percebeu os erros que ele tinha cometido, e, a partir daí, ele se arrepende e vem dizer, pai, eu realmente estava errado, aprendi, eu quero agora viver certo, né? No caso de Jesus, a questão é muito mais complexa. Por quê? Porque Jesus, e aqui é uma questão teológica complicada, que nem todos vão pensar igual, mas eu penso como uma questão até que eu já contei para vocês, que levantou um problema lá no seminário, no IBAD, onde a gente estudou, a razão pela qual eu quase fui expulso de lá, por causa da aula de Cristologia, e a questão qual é a relação em Jesus da sua divindade e da sua humanidade. Como é que ele vivenciava isso, né? E eu li um texto da revista Mensagem da Cruz, daquela época, que era muito famosa, em que o autor disse o seguinte, olha, Jesus, ele era Deus, tudo bem? Era ser humano, mas ele nunca agiu como Deus. Ele sempre agiu como ser humano. Tudo que ele fez, os milagres, foi como um ser humano que era cheio do Espírito Santo, que tinha Deus muito perto, uma comunhão íntima, mas um ser humano. Isso criou um problema lá no seminário na época, que só acharam que isso era heresia, mas eu acho que essa é uma explicação boa. Jesus, quando a visão teológica que eu vejo na Bíblia é essa. Quando o Filho se encarnou, ele assumiu o desafio de viver como ser humano, de experimentar o que é ser humano. E viveu isso inteiramente, exceto quanto ao pecado, como a Bíblia diz. Quando ele, lá no Getsêmani,
diz, Deus meu, por que me abandonaste? Era uma coisa necessária que ele tinha que passar como ser humano para cumprir a missão dele. E aí que está voltando ao caso da Aparecida, ao caso da Terezinha, é a razão porque a gente deve acreditar no ser humano. O que nos prova ali é o seguinte: como ser humano é possível enfrentar e superar os desafios se a gente souber enfrentar isso do modo adequado. Isso não significa que a gente não vai ter dor, que não vai ter traumas, que não vai ter neuroses, né, Débora? Que não vai ter uma série de coisas na vida. Não significa. Significa que a gente vai vivenciar tudo isso e é capaz de vencer. Se a Aparecida, se a Terezinha conseguirem colocar essa sementinha na cabeça dessas crianças, de que elas podem vencer, de que muita gente que pode amá-las, que elas, mesmo que os pais abandonem, que elas podem vencer. Se essa sementinha ficar na cabeça delas, no coração delas, elas já é a grande educação que podem dar para essas crianças. O que Jesus prova, então, Judson, é como ser humano é possível vencer. Claro, evidentemente, aqui temos que considerar que Jesus, ser humano, né, digamos que estava num sentido de perfeição, tudo bem, mas era um ser humano. Ele fez milagres como ser humano, ele viveu como ser humano, ele enfrentou Getsemane como ser humano. E tinha que passar por isso para poder realmente dizer: eu vivi, eu fui, eu sou um ser humano totalmente. E por isso eu posso ser a salvação para os outros seres humanos. Né? Então, eu acho que aí uma questão interessante, Judson, que se coloca, que existe o abandono necessário. Não sei se a Débora e a Sandra, como foi, que estudam psicologia, concordam comigo, é parecido, mas eu acho que há situações. Eu lembro de uma outra coisa, desculpe se estou me alongando, Judson. Quando eu estava no seminário, que antes lá eu não podia ir ao cinema, foi que eu pude ir ao cinema, eu vi aquele filme antigo, Os 10 Mandamentos, aquela versão antiga, né? Os 10 Mandamentos. Uma cena que eu não me esqueço, eu esqueci muita coisa do filme, mas isso não esqueço. Quando Moisés é expulso do Egito, ele caminha para o deserto, ele vai, acaba a água, acaba tudo, ele está morrendo, até que chega um ponto que ele não consegue mais, ele cai lá no meio da areia. Aí a câmera se alonga e mostra o deserto, aquele deserto imenso, e aquele ser humano lá caído no meio do pó. E aí o narrador, eu não lembro se é o narrador ou a legenda, aparece no seguinte: agora o ser humano voltou ao pó. Agora está pronto para cumprir a sua missão. Então, aquele abandono de Moisés foi necessário. Eu acho que nós temos que ter na vida, nós temos abandonos necessários. Nós temos que aprender a abandonar coisas e temos que aprender a ser abandonados. Que é aí que a gente se encontra com a gente mesmo. Foi ali que o filho pródigo se encontrou com ele mesmo, ele viu que ele era um rapaz estúpido na sua conduta, né? E Jesus tinha que passar aquilo para sentir o que é um ser humano totalmente abandonado, inclusive por Deus. Para ele poder realmente dizer: eu posso falar com o ser humano porque eu vivi isto em toda a sua extensão. Então, eu acho que são abandonos necessários, Judson. Eu não culparia esses pais, não. Eu achei interessante a sua explicação com relação à pessoa de Deus. Quanto ao pai do filho pródigo, você me permita discordar de você um pouquinho com relação a isso. Eu acho que nós, muitas vezes, usamos o abandono como tapete e jogamos por baixo do tapete os nossos próprios erros. Por exemplo, no caso, a tragédia, ela não acontece da noite para o dia. Existe uma escadinha de erros acumulativos que antecede a tragédia. No caso do filho pródigo, o pai cometeu alguns erros. Se você analisar o contexto, o pai cometeu alguns erros. Ele deu a parte
do filho pródigo antes do tempo devido. Enfim, existiram alguns fatores pequenos que antecederam a grande tragédia. Nossa, maravilhoso, muito, muito bom. Maravilha. Queria só tanta coisa linda, né, que a gente vai ouvindo, eu fico pensando assim, meu Deus, e agora? Não vai dar tempo de falar tudo que eu queria falar. Uma coisa rapidinha que eu queria falar. Bom, a participação da Débora foi maravilhosa, eu amei, né? Ela foi, mas eu não pude falar. Débora, o Edival também. Aparecida, uma coisa que eu queria falar assim com você, que a sistêmica trabalha muito isso, né? Quando nós estamos com os nossos filhos na adolescência, nós vamos fazer uma revisão da nossa própria adolescência. E tudo aquilo que a gente não conseguiu elaborar bem lá atrás, na nossa adolescência, vai começar a pipocar agora, quando a gente está lidando com a adolescência dos nossos filhos. Isso pode estar acontecendo com essa mãezinha. Isso é uma coisa só que eu queria te falar. Uma coisa super importante, né, que foi falado sobre esse abandono do pai do filho pródigo, né? Tem uma coisa, assim, que eu gosto muito de ressaltar, Judson, Paulo, que, assim, o pertencimento é algo muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. E tanto esse filho pródigo que quis, enfim, sair, ir embora, quanto o próprio Jesus, eles foram muito bem trabalhados nesse pertencimento. Tanto é que o filho pródigo, quando ele estava na pior, ele voltou para casa. Ele quis voltar para casa, porque ele sabia que o pai ia receber ele de volta. Então, não resta dúvida, a família é mesmo esse lugar de dores e amores, é mesmo esse lugar. Mas eu sempre acho que esse pai do filho pródigo foi um pai acima da média. E Jesus, Paulo discorreu maravilhosamente bem, obrigada, Paulo, sobre Jesus e tudo mais. Jesus, ele aceitou a missão. Eu sei que no final não foi fácil, ele pediu para passar o cálice, ele se sentiu abandonado, mas ele recebeu a missão e ele tinha plena confiança no Pai. Ele tinha plena confiança que ele e o Pai eram um, né? E que ele estava voltando para o Pai. Ele tinha plena confiança disso, né? Então, eu acho que essas bases na criação dos filhos, num determinado momento da faixa etária dos nossos filhos, ela é de suma importância para depois decolar. Mesmo que o Henrique esteja sendo abandonado, houve já uma construção de algumas coisas que foram importantes, agora é aproveitar essa rede em volta. Realmente, sabe, conta com a professora, conta com a avó, mas tem umas coisas que já estão na base, vamos dizer assim, né? É só isso. Eu queria já partir para os finalmente aqui do nosso debate. Eu quero voltar a palavra ao Paulo Correia, e aproveitando... os slides do Paulo, os slides. Ele falou dos slides, deixou a gente curioso. São 6 slides. Só 6. Eu quer que eu apresente? Se a gente vai estourar o tempo, Paulo, porque já são 10 horas. Porque eu só vou... olha, seria um desperdício muito grande, Paulo. Então, Júlio. Você apenas lê os slides, seria um desperdício muito grande. Não, tudo bem. Eu posso até depois disponibilizar no grupo, e aí quem quiser pode receber. Tá? Deixa eu só mostrar o último, Júlio, para encerrar minha participação, que eu fiz aqui uma... Estão vendo? Agora sim. Não? Não, eu só fiz eu só fiz essa brincadeira com a palavra abandono, certo, que ela tem 2 outras palavras dentro, que eu acho que dá para a gente refletir, né? Ela tem a palavra bando, isso aqui não é etimológico, tá, gente? É a palavra em si. É a palavra bando, que eu acho que é significativa porque o abandono, nós seres humanos gostamos de andar em bando, usando um termo animal, né? E o abandono é a expulsão, a fuga desse bando, num certo sentido. No outro, a palavra abandono tem a palavra dono.
muitas vezes nós também, algumas pessoas gostam de ser dependentes, gostam de ter um dono, né? Muitos cristãos gostam de um pastor que mande nelas. Muitos filhos gostam de um pai, de uma mãe que mande neles. Até no país, gostamos de um presidente que mande na gente, que diga o que fazer. Não é? E a gente gosta, às vezes, de ter um dono. Então, a palavra abandono tem um lado negativo, que é você ser expulso, você se sentir sozinho no mundo, né? Isso te amedronta. Mas do outro pode ser, né, um sentido positivo, que abandonar também é romper vínculos com alguém que te escraviza, que te mantém ali na rédea. Você precisa enfrentar o mundo, e eu acho que aí, Judson, foi o que o pai do filho pródigo fez com o filho. Você quer crescer? Vai para o mundo, então. Não sou teu dono. Se vira, pega seu dinheiro e se vira. Ele aprendeu, ele cresceu com aquilo. É só essa brincadeira com a palavra abandono, que tem essas duas outras palavras dentro ali. Uma negativa e outra positiva. Só isso, Judson. Bacana, legal. Gente, eu quero dar os meus agradecimentos a todos e fazer, da mesma forma que eu fiz uma pequena mudança de conceito em relação à parábola do filho pródigo na exposição do Paulo, eu quero também dar opinião a respeito de Deus abandonar Jesus na cruz. Eu considero como a águia ensinando o seu filhote a voar. Então, eu acho que Deus ali, como águia, pegou Jesus e falou, olha, agora voe como Deus, porque você já fechou o seu ciclo de infância fechou, agora você tem que andar com as suas próprias pernas. Então, eu cortar o cordão umbilical, fazendo um paralelo meio grotesco aqui, é cortar esse cordão umbilical que entra na pedagogia benigna que nós havíamos falado. Mas o tempo já estourou e eu não quero abusar de vocês. Vocês foram muito gentis em comparecer. Muito obrigado por atender. Tem a Francisca que está conosco. Tudo bem, Francisca? E, enfim, Sandra, muito obrigado pela sua gentil presença. Cleusa, Selma, Aparecida, Sueli, Elizabeth, Débora, enfim, todos vocês. Muito obrigado por atender o convite. E, então, é um assunto mais teológico e a gente vai tentar criar mais debate, porque é interessante, o debate se torna debate mesmo quando há confrontos de ideias, discordâncias, opiniões nem sempre harmoniosas. Isso que enriquece muito a discussão, né? Paulo, muito obrigado, você é o cara. Aliás, em qualquer tema, você tem sido brilhante aqui nos nossos debates. Muito obrigado a todos. Selma, muito obrigado. Terezinha, muito obrigado a todos. Deus abençoe. E até o próximo debate, se Deus quiser. Ok? Eu gostaria de saber como é que a gente faz para participar desse debate. Entra no meu WhatsApp e aí a gente distribui os links lá dentro do WhatsApp, ok? Eu passo para você, Aparecida. Ótimo. Beleza. A Selma te dá esse apoio. Obrigada, muito Selma. Obrigado, Selma. Obrigado. Gente, foi um prazer. De coração, um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigado, Beijo. Paula. Obrigado, Sandra. Um abraço. Fiquem com Deus. Saudade. Beth, volta logo. Saudade. Beijo para vocês, viu? Beijo. Um abraço.